E agora na Giga TV, Momento do Esporte, com Paulinho Preto. Fala pessoal da Giga TV, aqui quem tá falando é o Paulo Mussi e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a rodada da Copa do Brasil. É isso mesmo, essa competição muito importante que os clubes aqui levam muito a sério. Ontem teve um jogo bem legal entre Corinthians e Novo Horizontino, na Neoquímica Arena. Lembrando que o primeiro jogo, o Corinthians já tinha ganhado lá em Novo Horizonte de 1-0, né? Gol do Héctor Hernandes, centroavante espanhol do Corinthians. Ontem também ganhou de 1-0, gol do Yuri Alberto, gol no segundo tempo, mais na reta final ali do jogo. Foi um jogo muito truncado, um jogo de poucas oportunidades para os dois lados. Jogo de muita marcação, muito pegado o jogo. No final do jogo, o Yuri Alberto conseguiu fazer um golzinho, garantir mais uma vitória para o Corinthians. Ele que está em ótima fase desde o ano passado, né? Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Corinthians no ano, e esse ano não é diferente. Mais uma vez vem sendo artilheiro do Corinthians em 34 jogos em 2025. Yuri Alberto já marcou 13 gols. Realmente é um atacante jovem, 24 anos apenas, e está vivendo uma grande fase, uma grande fase. Todo jogo ele está sendo decisivo. Vamos falar um pouco mais desse Corinthians, um time que teve muita dificuldade na criação das jogadas, não conseguiu chegar com muito perigo ao gol do Novo Horizontino. É um time que tem muito a melhorar ainda, né? Apenas começo de trabalho do técnico Dorival Júnior. Tem muita coisa para melhorar. Porém, o retrospecto já é bom, né? O Corinthians em 6 jogos com o Dorival tem 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota. É um bom retrospecto a gente analisando os números friamente, né? Mas quem está acompanhando, quem está assistindo jogos, vê que não tá sendo um futebol muito bem apresentado, né? Como eu disse, jogos com poucas oportunidades, muito pouco chute no gol, muita pouca criação de jogadas, né? Então o Dorival precisa focar nisso, melhorar nesse sentido. Eu gostei dele que ele está usando como alternativa ali o zagueiro Félix Torres na lateral direita. Ele está dando mais uma consistência maior defensiva para o time. O time não vem criando muito, porém não vem sofrendo muito defensivamente, como estava sendo no começo do ano, né? Agora o time já vem de 3 jogos sem sofrer gols, coisa que no começo do ano não estava acontecendo, estava tomando gol todo jogo. Então nesse sentido da defesa, o Dorival vem fazendo um grande trabalho, né? Arrumando até essa solução de pôr o Félix Torres, um zagueiro improvisado ali na lateral direita, dando mais liberdade para o Anrileri do outro lado, lateral esquerdo, né? Então ele segura um pouco mais o lado direito e deixa o corredor aberto para o lado esquerdo estar sempre atacando. Estratégia do Dorival também é ali jogar com 5 jogadores no meio campo, só o Yuri Alberto como atacante lá na frente. Eu particularmente não gosto. Acho que o Yuri rende melhor jogando com uma dupla de ataque, jogando com mais um jogador ali do seu lado, para ele tabelar, para ele fazer jogadas. O Yuri Alberto sozinho ali entre os dois zagueiros não costuma fazer grandes jogos, né? Ontem, com essa ótima fase dele, mesmo assim ele conseguiu fazer um gol. E lembrando que o gol sai só no segundo tempo, depois de algumas alterações do Dorival, né? Que entrou Thales Magno, entrou muito bem no jogo, inclusive foi quem deu assistência pro gol do Yuri Alberto. O Dorival modificou algumas coisas ali no meio campo, pôs mais velocidade no time. O time estava muito toque de bola, mas não tinha velocidade, não tinha profundidade, né? Então nesse sentido o Dorival foi bem, conseguiu mudar o jeito do time jogar, né? Conseguiu fazer o time chegar melhor na frente. E aí foi quando o Yuri conseguiu sair na cara do gol ali, fez uma grande jogada, cortou para a esquerda e só tirou do goleiro. Um grande gol mesmo dele.
O Corinthians agora está classificado, né? Classificou para oitavas de final da Copa do Brasil. Oitavas de final. É, Classificação que garante uma ótima premiação no valor de 3.638.000. Uma grande premiação aí para o Corinthians que a gente sabe que é um time que tem muitas dívidas, né? E esse dinheiro vai ser muito bem-vindo, né? Ontem também que teve Flamengo e Botafogo da Paraíba. Flamengo que já vinha ganhado o primeiro jogo de 1-0, né? Já tinha ganhado o primeiro jogo de 1-0. Ontem conseguiu fazer uma goleada aí de 4-2. Então agregado ficou 5-2, né? Flamengo que é um grande time, inegável isso. Tem um elenco muito forte. Tem como técnico ali o Felipe Luiz, né? Que dessa nova geração vem se mostrando ser um grande treinador, com muitas ideias novas ali, pondo o time sempre para jogar para frente, para jogar pressionando o adversário, que é um estilo de jogo que a torcida do Flamengo gosta, né? E meu destaque para esse jogo fica para o centroavante Pedro, um excelente centroavante, um cara que tem o faro do gol, não tem jeito. Ele que ficou aí um ano lesionado, né? Teve uma grave lesão de ligamento cruzado no joelho, ficou um ano nessa recuperação, voltou agora recentemente, tem 6 jogos e já marcou 4 gols nessa volta. Geralmente o jogador que volta desse tipo de lesão volta com um ritmo de jogo um pouco mais abaixo, né? Volta sem confiança também, que é normal. Mas o Pedro parece que voltou voando. Não sentiu esse tempo longe dos gramados, não. Para ele, parece que não está fazendo de novo agora recentemente. Tem 6 jogos e já marcou 4 gols nessa volta. Geralmente, o jogador que volta desse tipo de lesão volta com um ritmo de jogo um pouco mais abaixo, né? Volta sem confiança também, que é normal. Mas o Pedro parece que voltou voando. Não sentiu esse tempo longe dos gramados, não. Para ele parece que não está fazendo diferença. Mais um gol do centroavante, Pedro, um jogador que merece um olhar ali com carinho para a seleção brasileira também. Lembrando que ontem também teve Fortaleza e Retrô. Fortaleza e Retrô. Fortaleza foi a grande zebra dessa rodada da Copa do Brasil, né? Foi eliminado em casa pelo Retrô. O Retrô, que é um time totalmente sem tradição, eliminou nos pênaltis o Fortaleza. A torcida já tá no veneno, tá muito brava com o torcedor, com o treinador Vojvoda, né? O time que esse ano não vem apresentando grandes jogos, grandes performances como foi nos últimos anos, né? Nos últimos campeonatos. Esse ano realmente o Fortaleza está sendo uma surpresa negativa. Negativa. Algumas polêmicas, né? De torcida querendo o treinador saindo, né? Querendo que o Vojvoda vá embora. Mesmo ele tendo colocado o Fortaleza nesse cenário brasileiro com respeito, né? Nos últimos anos. Todo mundo sabe que jogar com Fortaleza hoje em dia não é fácil. Mas essa má fase de 2025 tá fazendo o torcedor querer que o técnico vá embora. Ontem também tivemos Atlético Mineiro e Maringá, um grande jogo que o Atlético ganhou de 4-0, um grande resultado. O Atlético que tem grandes jogadores no seu elenco, né? Tanto no time titular quanto no time reserva também. Tem um treinador muito identificado com o clube, conhece a cidade, conhece a torcida, tem o carinho e o respeito da torcida, que é o técnico Cuca, né? Técnico, treinador histórico aí do clube, já ganhou a Libertadores, ganhou campeonatos brasileiros, Copa do Brasil também. Então é um técnico que tem história aí, que a torcida respeita e gosta muito. Então o Atlético é um clube que vem forte aí nessa Copa do Brasil, é um clube que tem jogadores experientes, né, para a competição de mata-mata, e isso a gente sabe que faz muita diferença, né? Vamos tomar cuidado, olhar com carinho aí pro Atlético Mineiro, que vai vir muito forte
nas próximas fases aí. E hoje à noite temos dois jogos muito importantes para fechar essa rodada da Copa do Brasil. Temos CRB e Santos, um jogo muito importante para o Santos. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 lá na Baixada Santista. Agora lá na casa do CRB não vai ser nada fácil, né? O CRB que chamou o público, colocou os ingressos num preço bom, o estádio, promessa do estádio está lotado, um verdadeiro caldeirão ali para eles buscar a classificação. Nesse Santos que vem muito pressionado, né? Vem muito mal no Campeonato Brasileiro, está em 19º no Brasileirão e não teve o resultado positivo na sua casa no primeiro jogo da Copa do Brasil. Como eu disse, foi só 1-1. Novidade que parece que o Neymar já vai estar no banco, ele que está voltando de lesão aí. Teve a polêmica do último jogo do fim de semana que ele não estava, né, na derrota do Santos para o Corinthians. Então parece que agora ele volta para pelo menos ficar no banco. Talvez se o jogo se encaminhar para os pênaltis ali, ele entrar para bater um dos pênaltis, que a gente sabe que ele bate muito bem. Entrar talvez no final do segundo tempo para dar uma movimentada no jogo. Santos que precisa muito dessa classificação. Se caso acontecer do Santos for eliminado, será uma tragédia. Tanto por conta da situação do clube no Brasileiro, de estar muito mal, não estar conseguindo ganhar de ninguém, e aí até mais financeiramente também, né? Como eu disse, o valor de premiação é um valor muito alto, né? 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões e 600 mil. A gente sabe que a situação financeira do Santos não é boa, tem um contrato assim absurdo, né, com o Neymar, de valores salarial e tudo mais. Então esse dinheiro, essa premiação aí vai ajudar muito o Santos. Eles não podem voltar para casa sem essa classificação não, tá ok? Hoje também tem Palmeiras e Ceará, um grande jogo. O jogo da ida lá no Ceará, o Palmeiras ganhou de 1-0, né? E agora o jogo da volta aqui em São Paulo, no Allianz Parque. É o único jogo dessa fase da Copa do Brasil, da terceira fase da Copa do Brasil, que são dois times de Série A. É o único jogo. Então, promessa de grande jogo aí. O Ceará vai ter que sair, mesmo jogando fora de casa, na casa do Palmeiras, vai ter que propor o jogo, porque já perdeu o primeiro jogo de 1-0, né? Então, não pode ficar esperando muito o adversário, tem que correr atrás do resultado, tentar buscar um empate ali, quem sabe a vitória. E o Palmeiras que a gente sabe que é um clube muito forte, né? Um clube muito forte, principalmente jogando em casa ali, tem grandes jogadores. O Estevão numa fase sensacional. Tem como treinador ali o Abel Ferreira, que é um grande treinador, talvez um dos maiores do clube aí. Tem o Vitor Roque, né, que é um jogador que a gente sabe que veio a preço de ouro, maior contratação do futebol brasileiro, mas que ainda está devendo, né? Não conseguiu engatar uma sequência de gols, uma sequência de bons jogos, né? Então acredito eu que ele seja um jogador que está bem motivado para esse jogo dessa noite. Está querendo mostrar resultado, né? Mostrar resultado para a torcida, para o treinador. Então promessa de grande jogo hoje à noite entre Palmeiras e Ceará. Beleza? Grande abraço aqui para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, tamo junto.